Vamos cantar esta canção como forma de profecia para esse tempo. Embora nós estejamos semeando com lágrimas, com certeza voltaremos trazendo os frutos, com cânticos de alegria, com brado de alegria em nossas bocas. E há uma nova canção em meus lábios, e é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. E é que o Senhor restaurou minha sorte, e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova canção em mim, há uma nova dança em mim. Estou vivendo sonhos de Deus, estou sonhando sonhos de Deus. Há uma nova canção em mim, há uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor conosco. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor conosco. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Oh, os que com lágrimas semeiam, com júbilo semearão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Aleluia. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora no Brasil? Quem diria que o Brasil viveria a vontade do Senhor? Do Senhor, Senhor. Olá, amigos e amigas
da Igreja Cristã do Morumbi. Sou Davi Lago e hoje nós chegamos no nosso quarto e último estudo sobre filosofia cristã. Tivemos nas 3 aulas anteriores um exame. Na primeira aula falamos sobre o conceito ou as diferentes concepções de filosofia e como que em cada uma dessas concepções nós podemos perceber uma relação, um diálogo com a fé cristã. Falamos também sobre os princípios cristãos do conhecimento. No nosso segundo estudo, nós mergulhamos no Salmo 119 e vimos como que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela é que fundamenta e modula o pensamento cristão. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Nós estudamos como que a Bíblia, ela então molda a nossa maneira de raciocinar. No terceiro estudo, nós examinamos o Salmo 8 e, com base no Salmo 8, 2 grandes qualidades e características filosóficas, da atitude filosófica. A primeira, que é parar e contemplar, considerar as coisas. E, segundo lugar, perguntar, questionar. E nós estudamos também sobre, então, a importância da investigação, da inquirição na vida cristã. E hoje nós chegamos, então, no nosso último estudo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo e o Espírito da época, né? A fé cristã e o seu confronto, o seu choque, muitas vezes, com o modo de pensar da sociedade não cristã. E eu queria iniciar, então, essa nossa última reunião, lendo aqui um trecho de Marcos, capítulo 13, o sermão escatológico de Jesus, quando ele diz assim no verso 28, um texto muito conhecido, ele diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Então, nesse texto aqui, Jesus ele coloca a lição da figueira. E Jesus mostra a importância de nós, igreja, discípulos e discípulas de Jesus, discernirmos o mundo ao nosso redor, discernirmos o tempo ao nosso redor, não apenas a estação do clima, a estação, a primavera, o verão, o outono, o inverno, se vai chover ou não, se a plantação está chegando à colheita ou não. Mas Jesus mostra que, do mesmo modo que nós sabemos discernir e compreender as estações naturais, somos chamados a discernir as estações espirituais, o momento espiritual que nós vivemos. Desse início aqui, dessa primeira leitura bíblica, nós podemos, então, perceber algumas implicações para a nossa vida. Primeiro, Deus fez um mundo com estações. Deus fez um mundo com estações. Na primeira página da Bíblia, ele coloca luzeiros no céu, o grande luminar do dia, o grande luminar da noite, estrelas no céu para marcarem dias, estações e anos. Deus fez um mundo com estações. O Salmo 90 nos lembra que o tempo passa e nós devemos aprender a contar os nossos dias, né? Viver cada um desses dias para a glória de Deus. O cronos, né? A palavra grega cronos, o tempo cronológico, o tempo, os segundos, os minutos, as horas, os dias e as estações. Ensina, Senhor, a contarmos os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O Salmo 90. Agora, outra implicação é que há também a maldade no mundo. Né? Os dias são maus, vai dizer lá em Efésios, no capítulo 5, por causa do pecado. Então, o tempo espiritual é diferente. Vivemos num mundo, diz a palavra de Deus no Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, que os dias são maus. Aqui é a mesma palavra que Jesus utiliza, por exemplo, na oração do Pai Nosso, quando ele diz, livra-nos do mal, né?
livra-nos do maligno. É a mesma palavra do maligno, do mal. Então, os dias são maus. A Bíblia ensina que o pecado afetou toda a realidade, né? A natureza, as plantas passaram a dar espinhos, ervas daninhas, né? A dor, o pecado trouxe dor, o rompimento não só do ser humano com a criação, mas do ser humano um com o outro, né? O homem e a mulher em conflito um com o outro, o ser humano em conflito consigo mesmo, né? Adão, ele sentiu vergonha, ele sentiu culpa, ele sentiu medo, ele ouviu a voz de Deus e se escondeu no relato do Gênesis e, acima de tudo, e mais grave de tudo, a separação do próprio Deus. O homem morreu espiritualmente. Ele está hoje alienado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Veja só, a Bíblia fala então que os dias são maus. Deus fez um mundo com as estações naturais, mas o homem pecou. Então hoje nós vivemos em um tempo onde nós precisamos da misericórdia de Deus. Somos um povo caído, ser humano, a Bíblia ensina, ele não é, né, um pobre coitadinho, uma vítima, não, ele é culpado pelos seus pecados, pela sua desobediência, por virar as costas para Deus, por desobedecer a lei do amor para seguir a lei do orgulho, a lei da vaidade, da soberba. Então, os dias são maus. Agora, outra implicação que nós aprendemos é que os tempos são maus, mas existe o kairós, existem tempos oportunos. Deus, na sua misericórdia, Deus, na sua graça, na sua bondade, no seu amor, ele derrama sobre nós, né, o evangelho. Quer dizer, ele anuncia sobre nós, ele abre diante de nós uma possibilidade, o evangelho, a graça de Deus. Jesus morreu na cruz, então ele veio Jesus nos anunciar, né, um novo e vivo caminho que ele abriu para cada um de nós através da sua morte na cruz do Calvário, na sua ressurreição no terceiro dia. Então esse é o evangelho. Em Deus nós temos uma nova oportunidade para remir o tempo. Olha só. Então agora nós não vamos mais viver desperdiçando o tempo em futilidades, vai dizer a primeira carta de Pedro, mas agora um tempo para a glória de Deus. Usar o nosso tempo para a glória de Deus. E o que é maravilhoso, então, é que a igreja vivencia nesse tempo. Ela é o povo que aproveitou essa oportunidade dada por Deus, que ouviu, que foi chamado, que foi escolhido, que se arrependeu dos seus pecados pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Jesus, por exemplo, ele chorou quando viu Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, né? Você perdeu o tempo da tua visitação. Então, na Bíblia existem pessoas, cidades, povos inteiros que muitas vezes não abriram o coração, não ouviram o evangelho. Por isso que Jesus fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E as igrejas, então, elas precisam entender que nesse mundo é necessário perseverança. Então aqui tem uma outra lição sobre o tempo. Olha que legal. Quantas lições sobre o tempo, quantas dimensões de aprendizagem nós temos quando falamos de um tempo, de uma época, à luz das Escrituras. E aí a Bíblia, por exemplo, vai dizer que em alguns momentos a igreja vive tempos de perseguição. Atos capítulo 8. Depois que Estevão é apedrejado, fala que se desencadeou um tempo de perseguição sobre a igreja. Atos capítulo 8. Os primeiros versos vão explicar isso. Quer dizer, foi um momento específico de dor, foi um momento de luta. Paulo escreveu sobre o dia mau, que nós devemos, enquanto cristãos, estar preparados para o dia mau, quer dizer, um dia de uma seta, um dia de um ataque maligno, um dia de uma tentação. Jesus foi tentado, Jesus passou por dias onde a Bíblia registra em Mateus 4, o tentador, ele veio e colocou ali tentações no deserto para Jesus, quando Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Né? Então, existem momentos na nossa vida com ataques. Então, existe o dia mau. Em Atos, a igreja viveu um tempo assim, um tempo de perseguição.
Mas a Bíblia também fala de tempos de refrigério. Em Atos 9, quando nós lemos ali o verso 30, 31 em diante, existe ali o registro que a igreja vivia um período de paz. Olha só, aí é diferente. Um período de shalom, um período de Irene, né, que é a palavra grega para paz, um período de paz. E ela se fortaleceu, ela cresceu. Então, Eclesiastes 3 já nos ensinou isso, que há tempo de guerra, há tempo de paz, né? Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, de abraçar, há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, tempo de chorar. Então, a Bíblia mostra sobre isso também para a vida de cada um de nós, que existem momentos de alegria, de plenitude e de regozijo, mas a vida também é feita dos dias de lágrimas, dos dias de dores, e Jesus falou, olha, vocês terão aflições, vocês enfrentarão situações difíceis, mas lá está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, que as nossas aflições, esses dias de aflições aqui na Terra são leves e momentâneos se comparados com a graça eterna, com a glória eterna que nos está reservado em Cristo Jesus. Então, diante disso tudo que nós estamos falando aqui, dessas diferentes dimensões do tempo, nós aprendemos em Marcos a lição da figueira. Jesus está falando sobre isso, né? Tudo isso aqui está implicado, imbrincado aqui, imbrincado nessa fala de Jesus. Ou vocês sabem já discernir a colheita, o verão, a chuva. Jesus está falando, vocês conseguem perceber a meteorologia. Aprendam a discernir espiritualmente também. Então aqui a igreja é chamada a ser atenta. A igreja é chamada a ter uma mente preparada, uma mente aberta e atenta, criteriosa, né, vigilante. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a nossa mente ela precisa estar sempre diante do Senhor, com orações, diante da palavra, ouvindo, e assim elas permanecem uma mente atenta, não uma mente embriagada, não uma mente confusa, não uma mente que se perde diante das luzes do mundo, das vozes do mundo. Devemos, então, discernir. Como que a gente faz esse discernimento? Sempre à luz da palavra. Não é à luz da nossa tradição religiosa, não é à luz das nossas achismos e convicções, opiniões, é à luz da palavra. O discernimento é à luz daquilo que está revelado, não é uma mistificação. Tem muita gente que fala, vamos discernir o tempo. Não é uma questão aqui de discernir de um modo mistificado, no sentido de estar descolado do ensinamento bíblico. Não, Jesus está ensinando através do estudo da palavra, de uma pregação, conhecida ou como sermão da planície, outros chamam de sermão escatológico, sermão do final dos tempos. Em Marcos 14, ele está falando, olha, vocês aprenderam a olhar, refletir e entender uma estação natural. Pois agora vocês precisam aprender a olhar, refletir e discernir sobre os tempos espirituais. Discernir envolve, então, o discernimento de tudo. Alguns pontos são importantes. Discernir as ordens de governo. A Bíblia mostra muito claramente, a história da Bíblia no Antigo e no Novo Testamento é pontuada muitas vezes com mudanças no poder, no reinado, na pessoa que governa ou no conjunto de pessoas que governam. Leia lá a história de Gênesis, leia a história de Juízes. Jesus, por exemplo. Quando ele nasce, a Bíblia deixa bem claro na narrativa que Herodes o Grande era o governante. E ele tinha, então, uma inveja, uma raiva só de ouvir falar que havia um menino que havia nascido para ser o rei dos judeus, era o rei dos judeus. Ele manda matar, então, todos os meninos de 2 anos para baixo. Por causa disso, o Evangelho de Mateus, por exemplo, ensina que Maria e José vão se refugiar no Egito. Até que um dia eles ouviram que Herodes morreu. E por causa disso eles retornam, e Jesus então vai crescer em Nazaré, e as profecias se cumprirão, ele será chamado Nazareno. Várias vezes a mudança do governo é um momento que a Bíblia mostra que há também uma mudança de ares, uma mudança de favores, de direção para onde os ventos
sopram ou deixam de soprar, né? Isso é muito claro. Por exemplo, né, no ano que o rei Uzias morreu, tive uma visão. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quer dizer, Isaías, ele teve uma visão, né? O rei morreu, uma mudança, e ele tem uma visão nesse ano. Isso está registrado lá na profecia de Isaías. Então, nós temos José, olha quantos exemplos, né? Mas bem rapidamente aqui, ó, José foi o grande governante no Egito. E aí, quando começa Êxodo, diz que passaram muitos anos, até que um dia levantou um faraó que não conhecia a história de José e não sabia nada, um ignorante completo da história. Ele não entendia a importância do que José, o que o povo hebreu, a bênção que esse povo tinha sido para o próprio Egito no tempo de José. Então, veja só, do mesmo modo hoje, somos convocados a sermos vigilantes, a discernirmos o tempo espiritual, a discernirmos a ordem, né? As mudanças de ventos, não é? Discernirmos as ideias do momento. E esse é o principal ponto nosso hoje aqui. Como nós estamos aqui numa disciplina de filosofia cristã, nós vamos concentrar então para discernir um pouquinho do pensamento, do modo de raciocinar. Há um exemplo muito claro de Paulo, foi mencionado já nas nossas aulas anteriores. Paulo discutindo em Atenas com representantes das duas escolas filosóficas influentes do período, os estoicos e os epicureus. E a Bíblia mostra Paulo conversando fluentemente com esses dois grupos, conversando de um modo resoluto, de um modo claro. Agora, como é que vai conversar com um estoico e com um epicureu, né? Presume-se por evidente que Paulo havia lido as obras que embasavam essas correntes filosóficas, entendeu? É isso que nós temos que entender hoje, então. Quer dizer, discernir o pensamento do nosso tempo não é uma questão de, né, não é revelação, de revelamento, não. É uma questão que envolve o estudo, o intelecto. É fácil dar palpite, difícil é estudar, difícil é vencer a preguiça, é ler, é ter disciplina, né? Então é muito tranquilo ficar dizendo que Deus mandou falar. Claro que Deus manda falar. Nós cremos no carisma, nós cremos no poder do Espírito Santo, mas quando nós lemos a própria Bíblia, o que nós aprendemos é que nós devemos o quê? Estudar, ler a palavra, ler o tempo. Isso não é uma tarefa infantil, isso não é uma tarefa do leite espiritual. Nós somos chamados à maturidade espiritual. Hebreus é censura. Vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam estar comendo algo sólido, mas ainda estão em princípios elementares. Agora, você acha que vai discernir, então, no século XXI, uma sociedade complexa, vai discernir a olho, com leitinho? Não é isso que a própria Bíblia nos ensina. Paulo alerta que nos últimos dias pessoas querem ouvir só o que agrada, querem se cercar de mestres para si, não querem ouvir a verdade, não têm interesse pela verdade. E Tiago diz, olha, sejam prontos a ouvir, tardios a falar. Não podemos ser uma igreja, então, precipitada, arrogante, superficial, que sai falando sem entender o que está falando. E a reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo, esse talvez seja um dos grandes desafios da nossa geração, sabe? A igreja indo muito despreparada, muito desqualificada, sem valorizar princípios, por exemplo, o princípio da excelência, né? O princípio que atravessa toda a palavra de Deus, toda a ação do povo de Deus nas Escrituras. Então, nós precisamos, sim, entender o momento que estamos vivendo e precisamos, sim, estudar para entender esse momento. São duas dimensões, a dimensão da oração, do Espírito, que não anula a importância do estudo amoroso, sabe, responsável de todas essas questões. E outra coisa também, esse discernimento não é fruto de uma única pessoa, mirabolante, não, é coletivo. A igreja é chamada para discernir. Nós aprendemos que uma das tribos de Israel no Antigo Testamento, eles tinham um dom de discernir o momento e qual era o próximo passo a dar. Do mesmo jeito, nos dias de hoje,
nós aprendemos que a igreja é um corpo com vários membros e há diferentes dons, há diferentes carismas. Então, nós precisamos de um modo unido, em comunhão, com amor, com mutualidade, reconhecendo uns aos outros, ouvir o que os nossos irmãos têm a dizer. Né? Como que nós vamos discernir o espírito da época num mundo tão grande? Precisamos de várias pessoas comprometidas com o evangelho. Então, vamos lá. Depois dessa introdução aqui, alguns minutos de introdução, nós podemos, então, apontar, eu quero colocar aqui de um modo, né, para a gente concluir as nossas reflexões, depois dessa construção aqui nas outras aulas, algumas marcas, então, do nosso tempo. Primeira marca que eu queria mencionar é a perda da hegemonia cristã no centro de irradiação das ideias. A fé cristã, ela se impôs, sobretudo, naquilo que convencionou se chamar pensamento ocidental, pensamento desenvolvido nas nações da Europa, né? Depois, por extensão, nos Estados Unidos da América e em outras regiões da América Central, América Latina, no norte da África, etc., etc. Quer dizer, isso que convencionou-se, essa tradição que dialoga com a filosofia grega, com o direito romano. O cristianismo se impôs no pensamento ocidental, especialmente no século 4, 5 em diante, mas o que está acontecendo hoje é que nos últimos 200 anos, 250 anos, o cristianismo não mais ocupa o centro de radiação das ideias. A universidade, uma instituição desenvolvida dentro das igrejas, né, gestada nas igrejas, as universidades, elas não, hoje mais são guiadas e lideradas pelo pensamento cristão, mas por pensamentos anticristãos. Por exemplo, a própria Universidade de Harvard teve o seu primeiro capelão ateu escolhido, né, recentemente, se não me engano, ano passado, em 2021. Quer dizer, Harvard é um pastor, John Harvard, e hoje o capelão da universidade, que carrega o nome de um pastor, é um capelão que não crê em Deus. Isso mostra um pouquinho, é sintomático, mostra, por exemplo, também é muito mencionado a Constituição da União Europeia, que não cita a fé cristã como uma das influências fundantes da Europa. Quando a Constituição Europeia, no início dos anos 2000, foi elaborada sem citar a sua herança cristã, cunhou-se ali, em diversos tratados acadêmicos, né, a expressão pós-cristão, né, o pós-cristianismo, como esse não reconhecimento, quer dizer, algo que não deu certo na Europa, e a Europa agora sequer menciona e se refere à fé cristã. Né? Alguns fatores, né, levaram a essa situação que podem ser mencionados. Um deles são grandes erros e pecados cometidos pela Igreja Europeia. Né? A escravidão foi um deles. Grande parte do catolicismo e do protestantismo apoiaram práticas de escravidão, não foram complacentes, né? E isso cobra o seu preço em gerações posteriores que, então, não percebem a autoridade ética e moral em diversos flancos aí da Igreja cristã. A Segunda Guerra Mundial, né? A Igreja, numa fase de muita letargia, de pouca influência, não foi forte, não conseguiu salgar ao ponto de impedir, né, a tragédia, né, esse momento tão triste na história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então a gente herda agora, final do século XX, início do século XXI, é claro que há outros fatores que nós poderíamos apontar, a Revolução Francesa, né, um anticlericalismo muito grande na França,
por causa de uma vida dissoluta do clero, soberba, orgulhosa, com muito dinheiro, com muito luxo, enquanto muitas pessoas na total penúria. Então, a Revolução Francesa tem um viés, né, antirreligioso, anticlerical muito forte, né? A Revolução Científica, eu anotei aqui também, que começa a propor e combater de um modo muitas vezes confuso, né? O campo da religiosidade, da igreja. Então, tem vários outros fatores que nós poderíamos citar, mas alguns deles, então, a Revolução Francesa, a Revolução Técnico-Científica, a escravidão, a Segunda Guerra Mundial, entre outros. O fato é que a fé cristã perde esse local de apresentar de um modo privilegiado, benquisto, ideias, valores. Então, diferentemente do tempo de São Tomás de Aquino, diferente do tempo dos reformadores, poxa, na época da Reforma Protestante, há 500 anos atrás, foi literalmente um grupo de pastores protestantes que redesenhou a Europa. Olha a influência que esses homens tinham, né? Lutero e Calvino, eles não são estudados na história da igreja, eles são estudados na história da civilização. Todos nós somos obrigados, nos currículos escolares do mundo inteiro, para entender o mundo minimamente em que vivemos, saber quem foram os reformadores, né? E essa influência não existe mais nos dias de hoje, né? Essa influência não é mais. Agora, é importante também a gente pontuar algo aqui nesse ponto. A igreja não precisa estar necessariamente no melhor lugar de influência para realizar a sua missão. Aliás, por 4 séculos, no início da igreja, a igreja não tinha pessoas influentes, né, na sua vasta maioria, eram pessoas simples, pescadores, pessoas da periferia do mundo, do poder, né, ao ponto de, em Atos capítulo 4, ser mencionado o seguinte: Pedro e João estavam presos diante do Sinédrio, e diz o texto que o Sinédrio olhou para Pedro, olhou para João, e viram que eles eram iletrados. Quer dizer, mas isso não impediu que Pedro e João fossem os apóstolos maravilhosos que foram, pregassem a palavra e espalhassem o evangelho. Claro que depois Deus levanta o apóstolo Paulo, que vai dizer também lá em Coríntios, depois, no início, quantos de vocês tinham, né, influência, propriedade, recursos, eram de nobre nascimento? Paulo dá a entender ali, em alguns trechos das suas cartas pastorais, que a igreja era literalmente formada, como Jesus disse, dos pequeninos. Aprove ao Pai se revelar aos pequenininhos. Então, o fato de que hoje a fé cristã não está no centro de irradiação das ideias, ela não é determinante para o nosso testemunho. Claro que não. Nós dependemos de Deus, a nossa vida está baseada no Senhor, mas nós, em uma análise responsável, não podemos deixar de mencionar esse fato. Podemos deixar de mencionar que, por um grande período, a igreja esteve, né, no centro de influência, e hoje não está. Hoje o pensamento cristão ele enfrenta uma resistência muito maior, uma resistência muito grande. Nesse sentido, o nosso período, o espírito da nossa época, é muito parecido com o período pré-agostiniano, né? Entre Paulo e Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, a igreja dialogava e conversava com textos pagãos o tempo inteiro e dava respostas diferentes aos desafios da vida e da sociedade, né? E, nesse sentido, hoje, nós estamos muito parecidos, né? Nós vivemos majoritariamente em um lugar com um pensamento não cristão. Então, hoje nós vemos, né, 3 exemplos, né, concepções do que é família muito diferentes do que a concepção de família na fé cristã. Nós temos uma ética sexual na sociedade que agora vai cada vez mais se dissociando da ética sexual cristã, né, como compreendida em 2000 anos. Em terceiro lugar, um retorno do entretenimento também diferente, um entretenimento mais violento, mais bárbaro. Existe um texto de um filósofo pagão, um filósofo não cristão,
Peter Sloterdijk, um dos grandes pensadores vivos hoje, e ele tem um texto filosófico, um ensaio chamado Regras para o Parque Humano. Nesse texto, por exemplo, esse filósofo alemão contemporâneo, ele vai afirmar isso. Ele fala a fé cristã, quando ela se propagou no Império Romano e venceu, né, quando Cristo triunfou sobre César, né, uma expressão conhecida, muito usada por Will Durant, o historiador, quer dizer, quando a fé cristã ela se estabelece como o mainstream, a visão principal ali no pensamento, uma das mudanças foi a mudança no entretenimento. Né? Os gladiadores, um espetáculo baseado na morte, no extermínio das pessoas, que era aplaudido ali, aquele espetáculo no Coliseu, aquilo cessou de existir no período cristão. E o Peter Sloterdijk vai dizer que no século XX é o primeiro momento, desde a extinção dos gladiadores, onde nós vemos na cultura pop, na cultura popular, no cinema, nos quadrinhos, nos videogames, na televisão, um retorno, né, de histórias de terror, de massacres sendo consumidos por muitas pessoas. Você vê hoje várias séries assim, né, por exemplo, nessas redes de seriados, de streaming, né, de streaming. Então, hoje, eu dei 3 exemplos. A concepção de família cristã está bem diferente da concepção de família na sociedade fora da, né, não cristã. A concepção a ética sexual, em terceiro lugar, o entretenimento, poderíamos até dizer uma ética de entretenimento muito diferente. Apenas esses 3 exemplos, entre tantos outros que nós poderíamos dizer, que mostram um afastamento da fé cristã como centro de irradiação das ideias. Outra marca do nosso tempo é que há um egoísmo legitimado. Você se lembra que os telefones celulares, por exemplo, eles vinham com uma câmera. Mas de tanto que as pessoas postavam fotos de si mesmo ou tiravam fotos, né, entortando a mão e o celular, hoje os telefones, olha só, tem uma câmera frontal, né? Não existia essa câmera frontal. Agora tem a câmera dos 2 lados do celular. Há uma legitimação do termo selfie, né? Não é uma vergonha tirar foto de si mesmo. Então, vivemos, sim, diante de telas o tempo inteiro, de filtros, efeitos especiais, photoshops. Então, nós vivemos, sim, hoje, uma época de um egoísmo e um individualismo exacerbado. É uma geração extremamente narcisista, né? Nada mais velho do que o orgulho, né? Ser orgulhoso é mais velho que andar para frente. Agora, definitivamente, com as possibilidades, apetrechos tecnológicos, uma vida hoje onde as pessoas o tempo inteiro, né, tempos de metaverso, se autoprojetam, né, do modo que gostariam de ser vistos, o corpo que gostariam de ter, a inteligência que gostariam de ter, as qualidades que gostariam de ter. Então você percebe certa fissura sobre isso. Existe um autor, um filósofo francês, o Gilles Lipovetsky, que aborda muito sobre isso nos seus textos, na sua obra. Também ele não é cristão, mas é um observador do nosso tempo, muito qualificado, e obras como A Felicidade Paradoxal, O Império do Efêmero, O Luxo Eterno, A Cultura Mundo, entre tantas outras obras, ele vai examinar a Era do Vazio. Ele mostra como que hoje as pessoas, de um modo hipertrofiado, estão individualistas, né? Você percebe isso até mesmo nas doutrinas políticas que mobilizam as massas nos nossos dias. Tanto partidos e ideologias mais à esquerda como partidos e ideologias mais à direita estão centrados no indivíduo, né? Pautas identitárias, o indivíduo se colocando como a medida de todas as coisas, né? Então, a meritocracia de um lado, o identitarismo do outro, mas como disse também o Mark Lillard, outro pensador contemporâneo norte-americano, hoje vivemos num mundo do egoísmo, éticas utilitaristas, né? Tudo farinha do mesmo saco, gente. Outra marca, além dessa
remoção da fé cristã do centro de ideias. Segundo, de um egoísmo exacerbado. Uma terceira marca distintiva do nosso tempo é o fanatismo, né? O fanatismo. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo entra naquele período, né, chamado de Guerra Fria, quer dizer, duas superpotências, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Soviéticas, né, socialistas, e um arsenal atômico termonuclear para cada lado. Então, aquele período de Guerra Fria, onde não só o choque da calamidade que foi a Segunda Guerra Mundial, com milhões de mortos, né, uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, um período ali, um after, né, um dia seguinte, um pós-guerra, né, de reconstrução da ordem mundial. Aí vem esse período longo aí da Guerra Fria, que termina no final do século XX. Há um período de relativa proeminência de nações chamadas neoliberais, né? O governo Clinton nos Estados Unidos, Tony Blair no Reino Unido. E o que acontece? Início do século XXI, a queda das Torres Gêmeas em Nova York, né? o Talibã, e aí o mundo entra num novo momento, um momento agora do terrorismo, um momento agora que ninguém sabe de onde vem o inimigo, um momento agora difuso, e um momento onde, especialmente desde a queda do World Trade Center, no 11 de setembro de 2001, ocorre ali um estabelecimento da pauta do fanatismo religioso e político, e essa pauta não saiu até hoje. Nós estamos já há 2 décadas com notícias dia e noite falando sobre conflitos, tensões, terrorismo, o Estado Islâmico, agora no Brasil, uma briga muito grande. O que é o fanatismo? O fanático é aquela pessoa que só sabe contar até 1, diz Amos Oz, na obra Como Curar um Fanático. O fanático é um orador completamente surdo, diz Khalil Gibran, né? O fanático número 2 é grande demais para ele. Então, ele é alguém que quer destruir o que pensa diferente, impor a sua visão sobre o que pensa diferente, e ele desumaniza o outro. Então, a gente vive essa marca hoje, nos nossos dias. Muitos intérpretes do nosso tempo, sociólogos, antropólogos, pessoas que se dedicam a estudar comportamento e o zeitgeist, o espírito da época, eles percebem uma coisa também. Essa geração agora é a primeira geração onde estão vivas pessoas que não tiveram um contato direto com a atrocidade da Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos agora num período de transição onde estão morrendo os últimos combatentes, as últimas testemunhas oculares, soldados que guerrearam, pilotos de avião, né, soldados ali em submarinos, gente que teve sua casa bombardeada, hoje já estão bem velhinhos, mesmo quem era criancinha, agora são pessoas que estão caminhando aí para os 80, 90 anos. Então, muitos perceberam isso quando passa a ser aquela geração que vivenciou, que presenciou, né, a olho nu ali, no mano a mano. Então começa a arrefecer, vai ficando uma coisa de uma foto, numa fotografia, e aí surgem agora novas gerações, novas demandas que se acham sábias demais e começam a brigar um com o outro. Então o mundo ele vai saindo de relativa equilíbrio que modulou o debate público para um desequilíbrio muito exagerado, ao ponto da revista Time, por exemplo, colocar na capa da revista a palavra hater alguns anos atrás. Olha só, né? Uma palavra que passa a definir esse momento de mídias sociais, onde as pessoas têm possibilidades agora de supostamente serem ouvidas, e aí ficam xingando uns aos outros, uma sociedade de espetáculo, de linchamentos públicos, de destruição e assassinato de reputações. Então, essa é outra marca do nosso tempo, né? Uma marca onde as pessoas vivem em monólogos
simultâneos, não há muito diálogo. Outra marca é a irracionalidade. Nós vivemos um retorno do místico, né? Todo mundo que diz que a religião ia acabar, se você pegar aí texto dos anos 70, 80, tem uma enxurrada de texto, tudo deu errado, tudo mentira. Os autores falavam, a ciência vai exterminar a religião, não há lugar mais para religiões, e hoje o que nós mais vemos é as religiões crescendo, né? A juventude falando de horóscopo, de nova era, de cristais, de signos, um retorno de pensamentos que não tem nenhum fundamento científico, nenhuma racionalidade científica, mas estão aí, estão por toda parte. Há um retorno do misticismo muito, 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 muito grande, o que não deixa de ser um paradoxo dos nossos tempos. Se, por um lado, vivemos um período de muita tecnologia, por outro lado, vivemos um período com um retorno do místico para uma tentativa de reconstrução de grandes narrativas explicadoras da vida, né? Nós vivenciamos no século XX um declínio de todos esses sistemas de pensamento, né, metanarrativos que explicam o mundo de um modo completo. Você vê um apagamento desse tipo de pensamento, mas aí, nesse vácuo de ideias que se tornou a sociedade, especialmente a sociedade ocidental, nós vemos agora uma aurora do sagrado novamente, um retorno, uma busca, né? Os filmes de Hollywood que falam sobre isso, sessões de coaching abarrotadas, não só no Brasil, no mundo todo, pessoas pagando caríssimos por experiências, por caminhadas em busca da autodescoberta, um monte de coisa assim. Se você ler, pegar a literatura de ciências da religião de 20, 30 anos atrás, isso não estava no radar de ninguém. Para você ver também como que é muito chute, como que é muito papo furado, falando com convicção, não acontece nada depois. O pessoal tudo volta pagar promessa, apelando para tudo que é tipo de politeísmo, umas crenças confusas, sem começo, meio e fim, né? Outra marca do nosso tempo, eu falei aqui, é a tecnologia. É um paradoxo, é uma certa tensão e contradição. Se, por um lado, há esse retorno do místico, há também uma aceleração da tecnologia nunca vista, né? Uma aceleração da tecnologia como nunca vista. Nós temos, nessa tecnologia, uma aceleração da comunicação, uma aceleração, uma sobrecarga de informações que um jovem hoje é submetido, uma criança hoje, e-mails, torpedo lá no mensagem, mídias sociais, o tempo inteiro, casas inteligentes, internet das coisas, roupas conectadas à internet, agora o metaverso, realidade expandida, realidade virtual. Nós percebemos hoje um mundo conectado, um mundo acelerado, um mundo cada vez mais interdependente. Essa é outra marca do nosso tempo. Nunca teve tanta tecnologia no mundo, não existia nos séculos retrasados, não existia 500 anos satélite, não existia foguete, não existia conhecimento sobre o sistema solar que nós temos hoje, sobre os objetos transnetunianos. Ninguém sabia que Plutão existia, que Caronte existia. Quer dizer, olha o mundo que nós vivemos hoje, com apetrechos tecnológicos e também que possibilitam essas novas tecnologias, mutações do ser humano. E aí agora nós já vivemos uma discussão do transhumanismo, quer dizer, tecnologias químicas, né, remédios, próteses que expandem as capacidades humanas, não apenas suprem deficiências, mas expandem capacidades humanas, drogas, remédios, né? O híbrido do homem-máquina vai se tornando cada vez mais real, inteligências artificiais muito mais capazes de computar do que a mente humana, né? O Deep Blue, computador que venceu Garry Kasparov na época 97, o melhor jogador de xadrez do mundo, não aguentou o computador. E nós vemos também, por óbvio, uma outra marca, a última marca que eu me refiro aqui,
do nosso tempo, que é a questão ambiental, né? Dizem os especialistas, né, eles falam que tem 3 grupos de pessoas que não ajudam na questão ambiental, né? Primeiro é o terrorista climático. Ele é fatalista, acabou o mundo, não tem mais floresta, não tem mais nada. É o terrorista climático. Segundo é o negacionista. Não, tá tudo bem, não tem incêndio nenhum, não tem chuva nenhuma. Isso aí liga o jornal, um monte de situações, e o negacionista finge que não tem nada. Então, o terrorista climático não ajuda, o negacionista não ajuda, e o terceiro é o chamado o falso verde, é o fake green. É a pessoa que tem um discurso que ajuda na questão ambiental, mas não ajuda nada, não ajuda nada. Fato é, gente, que nós vivemos hoje um mundo com extinção de animais, né? Espécies que são extintas, e a Bíblia fala muito sobre isso, em Deuteronômio, né? Na Torá, existem princípios de cuidado com a natureza muito claros. Jesus aborda explicitamente isso no Sermão do Monte, mas o que eu quero dizer é que essa é uma marca do nosso tempo, né? Um mundo agora com energia nuclear. Então, existem regiões inteiras do planeta hoje que estão contaminadas, que não Chernobyl e tantos outros acidentes, né? Three Miles Island, nos Estados Unidos, regiões com cataclismas, com mortes de animais, existem regiões no Oceano Pacífico, né? Tantos e tantos estudos sobre isso, com plásticos e mais plástico, se falam em ilhas, até alguns falam continentes de plástico em cima do Oceano Pacífico. Não é uma brincadeira, não é um momento simples. Então, assim, essa é uma marca também do nosso tempo, uma preocupação que compõe o nosso Zeitgeist. Então, eu mencionei aqui, ó, alguns. Esse aqui é um exercício de filosofia cristã. Pensar, refletir, mas para pensar e refletir, tem que entender, tem que ler o que estão falando, quais são as opiniões, o que está sendo discutido, quais são os temas que estão moldando a cabeça das pessoas, as preocupações das pessoas, os modos de viver, os modos de consumir, onde investem o seu dinheiro, onde passam o seu tempo. E a igreja não está no vácuo. A fé cristã não está alienada, nós somos sal da terra, nós devemos iluminar no meio das pessoas. Jesus falou isso, a lâmpada não pode estar escondida, ela tem que estar, Jesus usa a expressão, no local apropriado para iluminar as pessoas. Então, nós devemos estar iluminando essas questões, essas discussões. E eu parto, então, para o final aqui falando sobre isso. Nós temos na palavra de Deus, na tradição de reflexão cristã, lições, ensinamentos em todas essas áreas, uma visão clara em todas essas áreas, né? Então, John Stott, por exemplo, ele falava que Jesus, ele ensinava com a palavra e com o poder, né? O poder, os milagres, a palavra, os ensinos, parábolas, aconselhamentos, respostas e perguntas que ele fazia aos seus discípulos, né? Pregações, os sermões de Cristo. John Stott diz assim, que os milagres comprovavam o seu ensinamento, né? E o ensinamento explicava e aprofundava o sentido dos milagres. Então, as duas coisas sempre andando junto, as ações de Jesus, o poder de Jesus de um lado, mas a palavra de Jesus, a reflexão de Jesus, o ensinamento de Jesus, por outro lado. E Jesus, ele orientou os seus discípulos, ele enviou, comissionou, vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando o que eu ordenei. Então, existe um conjunto de ordenanças que devem ser ensinadas. A igreja tem que entender esses comandos de Cristo, esses princípios de Cristo. Então, a pergunta que eu deixo para nós é: qual que é o espírito então, que está na vida da igreja hoje? E qual que é o espírito que está na nossa mente? Será que nós temos a mente de Cristo? Será? Né? Ou é o espírito da época? É o espírito de Cristo, o Espírito Santo, ou o espírito da época que molda, são os valores de onde nós tomamos as nossas decisões? Jesus, ele falou, olha, a vida é amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a vida, esse é meu projeto de vida para vocês. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, não há espaço para uma vida egoísta, narcisista, e nesse aspecto nós temos um confronto com o espírito da nossa época. Né? A mesma coisa a questão do fanatismo, dividir as pessoas em quem eu amo e quem eu odeio, isso é completamente anticristão. Né? Jesus, ele disse isso com todas as letras no Sermão do Monte. Os fariseus,
dizem, né? Vocês ouviram o que foi dito: ame o próximo e odeie o inimigo. Tá vendo? Dividir o mundo, quem eu amo e quem eu odeio. Jesus falou: olha, eu, porém, vos digo, ame os inimigos e orem por quem vos persegue. Jesus mostra outro tipo de vida, né? De orar por todas as pessoas, de respeitar todas as pessoas. Não devam nada a ninguém a não ser o amor, Romanos capítulo 13. É irritante essas coisas, né? É irritante ouvir isso, mas é o que Jesus disse. É irrita mesmo, é uma vida de misericórdia, de perdão, não é natural. O natural é ficar xingando, brigando com todo mundo. Agora, esse amor não é desprovido de verdade. Amor não é passar a mão na cabeça. Amor é falar a verdade também, com elegância, com cautela, né? No sentido de nós não estamos aqui para matar ninguém. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades espirituais. Então, nós devemos usar as armas da justiça, a oração, a pregação da palavra, um testemunho de integridade, não ser uma pessoa que diz uma coisa e faz outra. Então, nós devemos cultivar o logos, né? Filosofia como o cultivo do logos, na tradição cristã, logos é a palavra grega que significa projeto, linguagem, razão, racionalidade, comunicação. E Jesus é o logos, Jesus é o nosso projeto, Jesus é a nossa linguagem, Jesus é a nossa racionalidade. Que nós, então, possamos praticar mais esse tipo de exercício. Jesus, ele é o modelo do ser humano, né? O Dom Lucas Moreira Neves é um católico, um ministro católico que foi membro da Academia Brasileira de Letras. Recomendo que leiam, né, o discurso de posse do Dom Lucas Moreira Neves. Muito legal. Ele fala que Jesus é o último Adão, ou seja, ele é a finalidade do ser humano. Você quer saber como é que é um ser humano? Como o ser humano deve ser e pode ser? Olhe para a vida de Jesus. Como Jesus pensava, como Jesus lidava com as questões ao seu redor. Sempre com amor a Deus, sempre com amor ao próximo, sempre com autoridade, com integridade, né? E confrontava, falava a verdade com amor, amava, mas falava a verdade. E nós temos muito, então, a pensar e agir a partir de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Foi muito bom esse tempo nosso aqui, esses 4 estudos panorâmicos, introdutórios, trazendo alguns conceitos, alguns exemplos, alguns autores, autoras, obras importantes, para que possamos estudar mais a palavra de Deus e aprender também com o rico legado da nossa tradição intelectual. Deus abençoe todos e todas. Foi uma grande honra. Um beijão para o pastor Chore, para o Marcelo, no nome de quem eu cumprimento toda a equipe que ajudou aqui esses dias. E um beijo para vocês. A gente se vê. Valeu. Até a próxima. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Minha canção, e eu te louvarei, e eu te adorarei. Me renderei a ti, pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus. Te adoro,